Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês como fazer para instalar o VMware, tá? A ideia é vocês terem abaixado aí, ou baixado, né, do Google Drive, que eu deixei lá para vocês, o instalador e também as imagens do sistema operacional Windows, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir a pasta. Então, aqui VMware, instalador. Dentro dela nós temos aqui o arquivinho de instalação, tá? Eu vou dar 2 cliques nesse arquivinho, notando sempre que minha máquina virtual já está instalada no meu computador. Eu vou confirmar com sim, para permitir aqui, ok? Deixa eu só posicionar aqui para enxergar aqui no fundo certinho, para que eu possa acompanhar também, se caso alguém acessar aqui no chat, ok? E vai aparecer a telinha de boas-vindas. Você vai dar um Next no seu, depois que você deu 2 cliques aqui no VMware Workstation, tá? A versão que eu estou disponibilizando é a 12. Se tiver alguma versão mais atual e alguém quiser baixar, eu estou usando essa, tá? Dou Next. Como eu já tenho instalado no meu, ele vai perguntar se eu quero fazer uma reparação, remover, alguma coisa desse tipo. Vocês vão clicar nesse Change, tá? No meu caso aqui, eu posso dar um Next ou habilitar aqui para também o drive pelo teclado, caso queira fazer alguma coisa desse estilo, ok? Dando Change aqui, ele vai fazer o procedimento, você vê que não tem muito mistério, tá? Deixa ele fazer aqui a instalação normal. Aguardar um pouquinho, né, para ele fazer a instalação. Sempre lembrando que eu estou instalando em cima de um que já está instalado no meu, então ele vai reinstalar, tá? Ele pede para clicar lá novamente no botão de finalizar, o Finish, né? Vou clicar no Finish. Deixa eu só minimizar este, ok? E geralmente ele cria também um atalho na área de trabalho para nós. Eu vou vir aqui embaixo da minha barrinha. Seja muito bem-vindo, Juan. Tudo bem? Eu estou gravando a aula para deixar para o pessoal aí como proceder para instalar depois o VMware, tá? Então eu já comecei a fazer a instalação, depois se você quiser pegar a aula gravada e dar uma recapitulada, fique à vontade. Se tiver alguma dúvida também, se quiser me perguntar, tá bom? Seja muito bem-vindo aí na nossa aula. Fique à vontade aí. Então a ideia agora que eu estou fazendo, já que eu instalei, eu vou pegar aqui, vou digitar VM, ele vai aparecer lá para mim, olha, VMware Workstation Pro. Eu vou clicar nele. Ele vai estar abrindo aqui para nós a VMware. De repente você fala assim, eu gostaria de instalar não o VMware, mas sim o VirtualBox. Pode instalar normal. A ideia do VMware e do VirtualBox é muito parecida, né? Então, quem mexe com o VMware consegue trabalhar tranquilamente aí com o VirtualBox. Mas lembrando que eu vou utilizar o VMware, é o que nós temos lá na ETEC, é o que a gente costuma trabalhar sempre. Então, eu vou estar trabalhando com o padrão que a gente usa na ETEC, tá bom? O meu já tem máquinas virtuais instaladas, olha só. Essa cópia que eu estou disponibilizando para vocês, ela é uma cópia paga, não é grátis, né? Não é free. Mas ela disponibiliza aí para vocês trabalharem com ela 30 dias. Eu disponibilizei também, não gosto muito de colocar desse jeito, mas eu disponibilizei um crack, tá? Então, se caso você quiser craquear, ele tem aqui o serial. Deixa eu colocar ele aqui no cantinho, olha só. Tá? E aí você aumenta o zoom um pouquinho, só para você poder enxergar. Isso aqui são seriais, possíveis seriais para ele funcionar. O serial que eu estou utilizando é aquele que está ali o primeiro. Tá? Então, se você quiser utilizar o primeiro, FY, né? FY 3J0, né? É o que lá um 0, tá? Ó. 3J0.
J0. Depois vem... Agora são elas, eu não lembro se é um 0 ou se é um O, tá? Eu vou colocar como 0, e aí depois se der erro, troco e volto como letra O, tá? Então posso fazer desse jeito, eu posso também usar o serial de baixo, que já não tem tanto número, fica mais fácil, né? 0PGE3, né? 0, 3, esse deu teco aqui. É 0PG, né? 0PGE3, 0PGE3. Depois H8EPP. H8EPP. Depois 0FXZZ, né? 0FXZZ. 0FXZZ. E QFHR4. QFHR4. Vamos ver se vai. Permitir o aplicativo, sim. Aí ele foi. Então é 0 mesmo, não 1, tá? Foi normal, criei, instalei o meu VMware, coloquei o serial normal. A partir de agora está craqueado, né? E ele vai funcionar normalmente aí na minha máquina. O que eu vou fazer? Eu vou criar minha primeira máquina virtual. Levando em consideração que eu vou estar criando a máquina virtual, ainda não estou instalando essa máquina, é como se estivesse criando um computador, só que um computador virtual, para que eu possa trabalhar. Eu tenho já meu computador físico, que está aqui, que eu estou usando, e eu vou criar uma outra máquina virtual, tá? Para isso, eu posso vir aqui em File, normal, New Virtual Machine, para me criar uma nova máquina virtual. Ele pergunta se eu quero fazer uma típica ou uma custom, né, que é um modelo avançado, eu vou personalizá-lo. Típico ele vai jogar os padrões, tá? Eu sempre aconselho vir em custom. Típico também, se você quiser utilizar, dá certo, mas eu prefiro vir em custom. Ou no Next, ele pergunta qual é a compatibilidade que eu estou utilizando, no caso Workstation 12.0. Se você fizer no 12.0 e for rodar depois, existe a possibilidade de você copiar a máquina virtual para um HD externo ou para um pendrive e levar para trabalhar em outro lugar. Existe essa possibilidade, eu já fiz isso muito. O problema é que se você faz no Workstation 12.0, um exemplo, e você levar para um outro computador em algum outro lugar que esteja utilizando o Workstation 10 ou Workstation 11, a sua máquina virtual não vai abrir, tá? Então, ele só vai abrir numa que esteja instalado o Virtual PC, o VMware, Virtual PC não, VMware, né? O 12.0. Estou com o Virtual PC na cabeça também por causa do Windows, que usa também o Virtual PC e eu já mexi também muito com ele. Então, no meu caso, eu vou colocar a versão 10. Acontece às vezes em algum lugar ter a versão 10 ou a 11, tá? Então, eu coloco a 10. Isso não vai influenciar na forma da minha máquina virtual trabalhar. É apenas compatibilidade. Ele vai disponibilizar drivers de compatibilidade para utilizar minha máquina virtual, caso eu queira levar para um outro computador que esteja uma versão anterior a essa versão que eu estou trabalhando, tá bom? Ele vai falar que nessa versão 10 eu posso trabalhar com essas configurações. É o que eu preciso, eu não preciso mais do que isso, tá? Então eu vou clicar no Next. E aí ele pergunta se eu quero instalar de um disco, de um CD-ROM, tá vendo? Olha, um instalador, no caso, se eu for trabalhar com instalação da máquina virtual do Windows, né? Ou se eu quero utilizar a imagem que eu tenho em algum lugar. Nota que eu tenho uma imagem já dentro do meu computador aqui. Inclusive, eu disponibilizei dentro do Google Drive, né? Essas imagens, tanto o instalador, tudo isso aqui está lá disponível, tá? De repente você fala assim, mas eu não sei onde que é, professor. É só abrir aqui o navegador aqui seu, né? Eu estou usando o Chrome, mas pode abrir o seu navegador. E aí, eu disponibilizei aqui dentro do Drive os instaladores do VMware, tá aqui, ó. VMware, esse daqui.
Quem não baixou ainda, se não baixou, tem que selecionar, clicar com o botão direito e fazer download, tá? Aí você baixa os arquivos para você trabalhar. Joel, onde que está o link? Nas aulas anteriores eu disponibilizei o link para vocês. Todas as últimas 3 ou 4 aulas eu tenho disponibilizado esse link, tá? Mas eu disponibilizo novamente neste para vocês. Bacana? Vou copiar o link aqui. Vamos concluir. E aí basta vocês baixarem aqui, né? Vou colocar aqui instaladores, né? Instalador do VMware e imagens para instalação. No caso lá, estou colocando o instalador do XP porque ele é mais leve, para baixar ele é mais leve e para rodar também vai ficar mais leve, então não fica até mais tranquilo para se trabalhar. Bacana? Joel, e se eu quiser instalar o Windows 7, dá para instalar? Se eu não me engano, também tem uma imagem do 7, deixa eu ver. Não, só do XP que tal. Eu tenho um simulador do 7 e um simulador do XP para vocês verem como que é. Só um simulador, mas a imagem estou só com do XP. Se quiserem depois, se interessarem, eu posso até disponibilizar, eu tenho. Apesar que vocês têm acesso ao MSDN da Microsoft, e lá também vocês têm o simulador, desculpa, o simulador não, a imagem do Windows. Então vocês podem baixar o Windows 7, o Windows 8, 8.1 e o Windows 10. Aí basta baixar lá se vocês quiserem, tá? Bom, tá aí o link, se alguém quiser depois também, eu estou disponibilizando nas aulas, tá aí bonitinho para vocês, ok? Vamos voltar na máquina virtual para dar continuidade no que eu estou explicando. Então, eu vou utilizar a imagem no meu caso, do Windows XP, tá? Olha, nota que eu tenho outras imagens, do 7 também, tá vendo? Mas eu quero utilizar a imagem do XP, que é a mesma imagem que vocês têm aí disponível com vocês. Então, eu tenho aqui VMware instalador, tá? Ó, a imagem está aqui, basta clicar nela e clicar no botão abrir. Perfeito? Então, ele vai mapear aqui, ó, C2 ponto barra, ele está mapeando o caminho onde está a imagem. Então, essa é a imagem que ele vai utilizar para instalar o Windows XP na minha máquina virtual, tá? Vou clicar no Next. Qual é o serial desse Windows XP? Vou colocar aqui do lado e vou abrir aqui do lado para vocês verem que o serial está muito fácil, ó, tá? Deixa eu só diminuir aqui. Esse aqui, ó, o nome WinXP, na frente, olha só, tá? Poderia vir digitar aqui, não é? Mas eu posso dar um F2 aqui, olha, por ele selecionado, e aí eu posso selecionar só o serial que eu quero, olha lá. Dou Ctrl C, vou clicar aqui dentro, dou um Ctrl V, vai colar para mim, olha que bacana, fica até mais fácil. Qual vai ser o nome da minha máquina? Tá? Esse aqui é o meu nome, né? Que ele sugere da minha máquina. Se você quiser, você pode mudar. Eu posso colocar aqui ETEC traço professor, vou colocar underline, vídeo, underline, look. Posso fazer desse jeito, tá? Vou só tirar esse hífen e colocar uma underline para versão. Senha. Se você definir senha, toda vez que for iniciar a máquina virtual, ele vai te pedir uma senha, tá? Problema. Se você esquecer a senha, você não consegue abrir depois, beleza? O legal de definir a senha, você pode definir uma máquina virtual sua, criar, e você pode colocar o que você quiser dentro da sua máquina virtual. Amanhã depois você fecha a máquina virtual, outra pessoa vir tentar abrir, bisbilhotar, ele só vai conseguir acessar se ele tiver a senha. Se ele não tiver a senha, ele não consegue. Então tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que ninguém vai ficar acessando e mexendo, só você. O lado ruim é que se você esquecer a senha, já era, tá?
Então, no meu caso, eu não vou colocar a senha, mas aí fica você, se você quiser definir senha no seu. Se você quiser colocar a senha no seu, você pode. No meu, eu não vou colocar, tá? Vou deixar em branco. Vou clicar no Next. Ele vai perguntar, ó, qual o nome que eu vou dar para minha máquina virtual. Ele sugere o Windows XP Profissional. Eu posso colocar esse nome. Nota que eu tenho máquinas virtuais prontas com nomes, olha só. Do lado esquerdo aqui eu tenho minhas máquinas virtuais. Posso deixar esse mesmo. Ou eu posso acrescentar o Windows XP Profissional, assim, né? E posso colocar aula GSO, tá? E vou colocar a data de hoje. Hoje é dia 9. Eu não sei se ele vai aceitar a barrinha aqui. Vou tentar colocar a barrinha. Ele não está aceitando, estou colocando underline. Tá? Então ele não vai aceitar. Então 9 do 10, né? 10, tracinho 2020, ok? Para saber que foi feito no dia de hoje. Vou clicar no... um detalhe, ele está sugerindo de salvar dentro dessa pasta aqui, ó, Wizards, Joel J, né? Documentos, Virtual Machines, Windows XP. Essa pasta que ele está criando vai ficar um pouquinho fora para a gente, né? Olha, por exemplo, ele vai vir aqui, ó, na pasta Users, né? Cadê minha pastinha? Usuários. Depois aqui, ó, Joel J, esse daqui, ó, Joel J. Aí depois, Documents. Documents é esse aqui, ó. Lá tem em inglês, aqui tem em português, né? Documents, e aqui em português, documentos. Virtual Machine, eu tenho que procurar ele aqui, ó. Virtual Machine, tá aqui, ó. Virtual Machines. Windows XP Profissional. Nota que ainda não tem aqui o Windows XP Profissional, porque ainda não criou, tá? Aqueles outros estão aqui. E de repente você fala assim, Joel, eu não quero fazer nessa pasta. Posso alterar isso aqui? Sim, tranquilamente, tá? Eu vou só pegar e copiar isso aqui, no Ctrl C, para não perder, tá? Que é o nome que vai ficar. Eu vou vir aqui em Browser. Eu quero salvar isso dentro de uma nova pasta, dentro do C2 pontos, não dentro do documentos, tá? Então vamos pegar aqui, olha, descolocar o C2 pontos. E eu vou criar uma nova pasta dentro dele, ó, criar nova pasta. Eu vou chamar ele aqui de aula, vou colocar a data de hoje, tá? 09, né? Vou colocar, aí não aceita a barrinha, vou colocar um underline, tá bom? Underline 10, underline 2020. E vou só complementar aqui, vai ser aula GSO, com underline, né? Desse jeito, ok? Bom, eu para minha pasta, tá? Vou dar um OK. Tá lá, ó, aula, tal, bonitinho, né? Ó. E dentro dela, eu posso vir aqui dar uma barrinha e colocar aquilo que eu copiei, olha lá. Ó. Tá? Vamos dar uma barrinha aqui. Vai ficar desse jeito aqui para mim. Vai criar essa pasta, o Windows XP Profissional, dentro dessa aula, vai criar desse jeito. Bacana? Deixa eu só conferir, tá lá, c2.barra, aula, tá bonitinho. Vai ficar desse jeito aqui, é o que eu quero. Clico no Next. Número de processadores, tá? Número de, no caso aqui, de núcleos, né? Nota bem, se o seu computador tem um número X de processador e você usar um número alto, pode ser que sua máquina virtual trave. Por exemplo, eu estou dando aula com Core i7, tá? Então, eu não vou jogar aqui, por exemplo, 7 núcleos, né? 8 núcleos, não vai dar BO. Como eu estou instalando o Windows XP, é um sistema operacional bem leve, moderado, aí, tranquilo para se trabalhar, eu posso deixar o que ele está sugerindo, um processador, um núcleo, é o que eu preciso. Se eu colocar mais do que isso, de repente o XP nem vem utilizar, porque ele não trabalha com tantos núcleos e com tantos processadores, né? Foi feito para trabalhar numa versão que eram menos núcleos e menos processadores, igual no caso lá nós tínhamos o Pentium 4, versões inferiores ao Pentium 4, tá?
Então, no meu caso, eu vou deixar isso aqui mesmo. Mas se você for instalar uma versão mais atual, tipo Windows 10, Windows 7, Windows 8 ou 8.1, você pode alterar. Sempre lembrando que não é bom colocar um número muito alto, senão ele vai ocupar todo o espaço que você tem do seu físico e aí ele não vai rodar. Ele vai, na hora que você for iniciar, ele vai travar, tá? Então, eu vou deixar assim mesmo. Vou clicar no Next. Aí ele pergunta no total de memória. O Windows não precisa de memória, tanto é que está sugerindo aqui 512 MB, menos de 1 GB, tá? Menos de 1 GB ele funciona perfeitamente. E aí entra o problema, minha máquina está com 8 GB de RAM, é o que eu tenho, tá? Ele recomenda utilizar no máximo 6.312 MB, que seria mais ou menos 6 GB. Se eu coloco muita memória RAM, na hora que eu abro a máquina virtual, minha máquina física fica lenta. Então, eu nunca aconselho utilizar uma quantidade grande de memória RAM para sua máquina virtual. Vamos supor, se eu tenho 8 GB no meu computador, minha máquina virtual eu crio no máximo, com 4 GB, estourando lá 4 GB, 50% do que eu tenho. Como essa versão do Windows XP não utiliza tanta memória RAM, eu não tenho necessidade de colocar 4 GB. Mas se eu vou instalar o 7, beleza, então coloca lá uns 4 GB se você tiver 8 GB. Lembrando que vai ficar um pouquinho lenta a sua máquina física, tá? A não ser que você tiver muita memória RAM, tipo 16 GB, né? Acima de 16, aí sim, fica à vontade. Mas no meu caso aqui, eu vou colocar apenas o que ele está sugerindo, porque o XP não precisa de muita memória, e foi justamente por isso que eu coloquei a imagem do XP, porque os procedimentos de criação e instalação é parecido com os demais softwares que nós temos aí para instalar, e ele não é pesado, ele não vai sobrecarregar o meu PC, o meu computador. Então eu estou usando uma máquina virtual leve, para justamente não ter dor de cabeça, tá? Então ele sugeriu isso, poderia vir aqui mudar. Eu vou deixar a sugestão dele, 512. Clico no Next, e nós vamos ter algumas sugestões. Ele pergunta para mim, primeiro ele sugere de eu utilizar, tá? A gente fala NAT, que é o padrão, que ele puxa, é como se ele estivesse utilizando a mesma configuração de redes e demais configurações que eu tenho no meu computador normal para a minha máquina virtual. Então, esse é o padrão que todo mundo usa. NAT, o que acontece? A minha máquina virtual vai ter acesso à minha rede, à minha internet, tudo, normalmente, usando esse recurso. Se eu marcar esse daqui, Bridge, ele vai fazer outra configuração, tá? Ele vai pedir para mim uma outra configuração, uma outra rede externa para que eu possa configurar. Se eu quiser um outro host, né, uma outra internet, uma outra máquina, né, fora da que eu estou tendo física, eu tenho que usar esse, só que eu tenho que configurar depois qual é o acesso a esse host, vai dar um pouquinho de trabalho. E se eu não quiser acesso nenhum, quero montar uma máquina virtual sem acesso a rede nenhuma, eu posso colocar aqui, ó, do not use network, né, network connection, para não usar nenhuma máquina virtual, tá bom? Não é o que eu quero. Eu vou deixar essa opção para que eu possa ter acesso à internet dentro da minha máquina virtual utilizando, tá, as configurações padrões que estão no meu Windows 10, que eu tenho o Windows 10 instalado na minha máquina. Então, eu clico no Next. Ele sugere as configurações básicas que eu tenho no meu computador. Nota que tudo ele está puxando do meu computador, tá? É uma máquina virtual, mas que utiliza a plataforma física da minha máquina. Então, ele sempre verifica e sugere, olha só, recomendado. Tá? Eu vou deixar este. Se eu marcar uma outra, pode ser que ele venha dar erro, porque as configurações do meu computador pode ser que seja diferente da que eu estou marcando aqui. Então, o que ele está sugerindo é esse, eu vou deixar este. Não mexo. A mesma coisa o acesso aqui, tá? Então, recomendando um SCSI. Vou deixar o SCSI, dou Next. E aí pergunta se eu quero criar um novo disco virtual, né? Uma nova máquina virtual, no meu caso, tá? E aí, Virtual Disk with Compost, né? Ele está perguntando se eu quero criar um novo ou se eu quero utilizar um que já existe. Existe a possibilidade de eu utilizar um que existe, aquela ideia que eu falei de pegar, copiar para um pendrive, levar de um lugar para outro, tá? Então, existe a possibilidade de eu utilizar um, só que aí, vamos supor, eu levo do pendrive para outra máquina, copio para outra máquina. Eu tenho que fazer isso aqui, não é simplesmente cada 2 cliques nela, eu tenho que fazer esse procedimento, que aí eu marco e vou buscar a máquina virtual, tá?
ou usar algum disco fora, né, padrão que eu estou utilizando, aí, tipo um CD, um pendrive, alguma coisa assim. Bacana? Eu vou criar um novo, estou começando do zero. Create a virtual machine, virtual disk, tá? Marco ele e clico no Next. O tamanho do HD, ele faz uma sugestão. Isso aqui é interessante. Vamos lá. O disco rígido do meu notebook é um SSD, tá? Então, geralmente os SSD não são muito grandes, ok? Muito grande, eu vou ter que pagar muito caro por isso. Então, meu HD, meu SSD é pequeno, olha só, dá o quê? Aproximadamente aí uns 222 GB, né? Ele tem 238 GB, sendo que a maior parte está utilizada, olha só, tá? E eu tenho livre na minha máquina, no meu computador normal, apenas 10 GB. Ou seja, se eu montar uma máquina virtual de 40 GB aqui, vai ferrar o espaço que eu tenho livre. Eu teria que apagar um monte de coisa que está no meu HD. Só que eu tenho muita coisa no meu HD que eu utilizo, fora os HDs externos. Aí você fala, João, então eu poderia montar num HD externo, espetar aqui? Poderia. Só que vai ficar muito lento, porque ele vai trabalhar com dados trafegando pelo USB. A velocidade vai ficar lenta demais. Né? Então a criação que eu de repente fosse gastar aí 15 minutos, fazendo ela pelo USB no HD externo, no pendrive, vai demorar aí umas 2, 3 horas. Nossa, vai ser terrível. Então, não aconselho fazer, mas tem gente que faz, tá? Tem gente que prefere fazer assim, depois abre pelo pendrive direto em outro lugar. Eu não aconselho, não aconselho, mas cada um faz do jeito que quer. Então, o que, que eu vou fazer? Como eu tenho que ensinar vocês a criarem, de todo jeito eu vou ter que ensinar, esse espaço para o meu pendrive, desculpa, para o meu computador, porque eu tenho meu HD físico e está pouco espaço, eu vou colocar apenas um espaço para a gente criar, senão vai dar problema, tá? Então eu vou colocar aqui não 40 GB, eu vou colocar aqui 5 GB. Lembrando que o Windows XP não ocupa muito espaço, tá? Ele não vai dar nem 1 GB na instalação dele. Então vai sobrar aí quais uns 4 GB, vamos falar assim, para poder colocar bobeiras caso eu queira colocar. Como é só para a gente pegar e aprender, para vocês aprenderem, eu vou colocar 5 GB. Você fala assim, João, eu quero criar na minha casa. Qual o tamanho? Aí vai depender do espaço que você tem. Você vai ter que abrir o seu Windows Explorer, clicar com o botão direito no Save e ver qual espaço que você tem e criar de acordo com a sua necessidade. Se você tem um HD de 540, de repente tem lá 300 GB de espaço no seu HD, de repente você pode pegar, utilizar aí uns 150 GB, 200 GB, fica legal. Tá? Mas aí é você que vai decidir, beleza? Eu apenas mostrei o caminho das pedras, você decide o que você quer fazer. Ele pergunta se eu quero alocar o meu espaço agora, tá? Ou se eu quero utilizar um espaço virtual no meu HD, né? Que vai ser de um arquivo só, um arquivo único, ou se eu quero criar vários, vamos falar assim, múltiplos, né, pacotinhos, é como se fosse múltiplos disquetes. Vocês não usam disquete mais, né, porque disquete é para utilizar, mas como se fosse múltiplas seções, múltiplos arquivozinhos, tá? Isso aqui desse jeito, às vezes facilita na hora de você pegar e copiar e levar para algum lugar, se for numa unidade pequena. Como hoje todo mundo usa pendrive, e os pendrives são bastante espaço, eu sempre faço isso aqui, ó. Eu utilizo um único arquivo, tá? E eu nunca marco para alocar todo o espaço. Por que seria se alocar todo o espaço em disco? Se eu criar 40 GB, ele vai alocar 40 GB. Se eu marcar desse jeito, ele não vai alocar os 40 GB logo de cara. Ele vai alocando à medida que ele vai expandindo, que eu vou colocando coisa, ele vai expandindo, dilatando. E lógico, eu estou colocando 5 GB. Se eu começar a montar a máquina virtual e der 1 GB, ele vai ocupar apenas 1 GB. Ele não vai ocupar os 5 GB logo de cara, tá? Então eu sempre marco essa opção e nunca marco essa primeira, e essa de baixo também nunca marco. Deixa a primeira, a segunda opção marcada. Mas aí você que decide no seu. Clico no Next. Ele vai falar para mim que esse é o nome da máquina virtual que está sendo criado, olha só, tá? Do meu HD. Tá só confirmando, se eu quiser mudar, eu posso mudar, não quero mudar, vou deixar assim, é o que eu quero. Clico no Next e vai mostrar as configurações, como que vai ficar, olha, tá?
Então vai ficar Windows XP Profissional, aula GSO 09 de 10 de 2020, o local onde vai ficar, olha, isso é o local onde está armazenado, Workstation, a versão da plataforma que eu estou criando, Windows XP Profissional, 5 GB de hardware, 512 de memória RAM, padrão da rede NAT, que vai herdar do que já tem, e ele vai ter a possibilidade de utilizar mais opções, tipo CD, DVD, USB, tudo que tiver na minha máquina ele consegue utilizar, ele herda disso aí. Ele pergunta se eu quero inicializar isso após ter criado, né? Sim, vou deixar marcado, vou clicar no Finish. Então ele vai inicializar, olha só, que bacana. Eu vou clicar nesse OK aqui embaixo, tá? E ele vai começar a fazer a verificação padrão. Isso quer dizer, já está começando a fazer a instalação do XP. Aí é só eu acompanhar e confirmando com os Next da vida. Não tem muito mistério, né? Ó, embaixo está aparecendo, a instalação está iniciando o Windows e tal. Deixa ele fazer esse procedimento. Isso não vai interferir em nada no seu PC, seu computador. É apenas uma máquina virtual que ele está montando. Então, ó, ele está perguntando assim para mim se eu quiser fazer instalações normais por exemplo, se eu clicar aqui dentro com o mouse, né? Olha, e se eu clicar e prender, ele me alerta que eu posso pressionar o Ctrl G, né? E sair fora também. Às vezes a pessoa clica, olha, aí não consegue sair o mouse, porque mexendo no mouse não sai. Tá? Aí embaixo aparece lá, para retornar ao seu computador em inglês, né? To return to your computer, press Ctrl Alt. Então eu vou pressionar Ctrl Alt e ele volta para mim. Então onde que eu recebi isso, Joel? Aqui embaixo, ó. Então eu fico olhando, ó. Aqui embaixo vai aparecer a mensagenzinha para mim. Se eu clicar aqui dentro, vai sumir o meu mouse, porque o mouse vai ficar dentro da máquina virtual e aqui vai aparecer a mensagenzinha, olha lá. Clico, apareceu lá embaixo, ó, to return to your computer, press Ctrl Alt, pressionando Ctrl Alt, e ele volta para mim. Bacana? Bom, ele está reiniciando a minha máquina virtual, deixa ele reiniciar a máquina virtual, já começou a mudar a telinha, olha só, instalação do Windows XP. Como eu estou utilizando um HD SSD e minha máquina é um processador rápido, tem bastante memória, eu imagino que a instalação não vai demorar, vai ser VaptVupt. Como vocês têm os computadores de vocês, de repente a configuração é mais modesta, pode ser que demore um pouquinho, tá? Um pouquinho. Não vou falar que vai demorar muito, mas vai demorar um pouquinho. Se você resolver fazer a instalação num pendrive ou num HD externo, aí vai demorar muito. Portanto, eu alerto, não façam assim, a não ser que você tenha muita paciência, tá? Caso você tenha paciência e quiser fazer, manda ver, mas eu não aconselho. Ok? Deixa eu só verificar se tem mais aluno aqui na nossa aula, tá? Deixa por enquanto, não vou verificar não. Se tiver alguém aí, se quiser falar aqui no chat, pode falar aí com a gente. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, tá? Vamos ver aqui como é que vai ficar aqui até o final. Juan, tá entendendo o que está acontecendo aí, Juan? Tem alguma dúvida, alguma curiosidade? Tá tranquilo, Juan? Fala comigo aí, Juan.
Você está presente aqui nesse planeta, nessa aula, Juan? Fala comigo. Ah, você está presente, que bom. Tá entendendo, Juan? Você já sabia fazer máquina virtual ou não? Como é que está a situação? Tá conseguindo entender? Que legal, então. Bom, eu vou deixar ele instalando aqui para finalizar o processo. Nota que o minuto está marcando 17 minutos ainda, tá? Não vai isso tudo. Acaba que sai menos. Mas ele está marcando, ó, tá vendo? Está caindo lá o tempo. Vamos só esperar ele terminar a instalação. E aí nós vamos dar continuidade na nossa aula. Ok? Se tiver dúvida, você pode perguntar aí, tá legal, Juan? Fique à vontade. Bom, está finalizando. Olha, como vocês percebem, não foi tão demorado assim, tá?
que tinha jogado lá uma mensagem de quase 40 minutos, mas não demorou tudo isso. Por quê? Estou trabalhando com SSD, estou trabalhando com processador Core i7, né, 8 GB de RAM, então ele ficou mais rápido. E como é o Windows XP, é mais light para a gente conseguir fazer isso, mais rápido, né, não pesa tanto. Beleza? Essas ferramentas que está terminando são os de apoio do próprio VMware. Tá vendo? A VMware Tools Setup, que é as ferramentinhas de configuração para você clicar aqui dentro e depois sair sem precisar ficar pressionando Ctrl Alt. Tá? Então ele faz isso para você, ó, automático. O Virtual PC, máquina virtual não faz, tem que fazer essa instalação à parte. O VirtualBox e o VMware já faz, então fica mais tranquilo. Por que eu estou falando do Virtual PC? De repente alguém faz uso do Virtual PC. Eu não gosto muito do Virtual PC, mas se de repente você está fazendo uso, tá? Nada impede as máquinas virtuais com ele, ok? Bom, deixa ele só reiniciar lá, né? Ele vai reiniciar minha máquina, tá encerrando e reiniciando. Vamos aguardar ele fazer esse procedimento. Você vê que toda hora ele fica mexendo na configuração, né? Eu venho, aumento, ele vai e diminui. Eu venho, aumento, ele vai e diminui, porque está no processo. Só. Pronto. Ó, tô com o meu Windows XP pronto para brincar com ele aqui. Lembrando sempre que ele é uma versão que já não está mais atualizando, né? Não está recebendo versões atualizadas, então se de repente se for trabalhar com ele para valer, não vai ser legal. Por exemplo, navegadores, tá? O Chrome, o Firefox, né? O Mozilla, essas versões que você tem aí, nele não vai rodar. Até mesmo o próprio Internet Explorer, né, da Microsoft, não vai rodar nele. Então, uma versão que foi estou usando porque ele é mais leve, dá para você aprender. Se você der conta de fazer com essa instalação, certamente você consegue fazer com qualquer outra versão, tá? É a mesma coisa para instalar no computador? Sim. A diferença é que você vai usar no computador o CD de instalação ou então o pendrive bootável. A gente vai aprender ainda a fazer um pendrive bootável, vou ensinar vocês a montarem, tá? Não é difícil, é tranquilo. Beleza? Quanto à tela, o tamanho da tela está pequeno, né? Óbvio, né? Mas eu posso aumentar o tamanho dela. Tá vendo essas ferramentinhas que eu tenho aqui em cima? Se eu clicar nesse ícone, vai maximizar. Olha como que vai ficar. Ó. Então, parece que é o próprio sistema operacional que está no meu notebook, mas na realidade não é o sistema operacional do meu notebook, tá? Ele é uma máquina virtual. A pessoa chegar aqui olhando de cara assim vai até confundir, fala, ué, você instalou XP no seu notebook, né? Estragou seu notebook? Eu falo, não, é uma máquina virtual. Se eu clicar aqui, olha, ele volta para mim o normal, tá? Aí você fala, Joel, posso fazer isso com qualquer sistema operacional? Sim, o VMware aceita tanto o Microsoft como as versões do XP, o Windows 7, que é o 7, o Windows 8, o Windows 8.1, Windows 10. Se você tiver até o Windows 98, que é as versões antigas também, né? Você consegue instalar o Windows Millennium. Eu tinha alguns CDs antigos do Windows 98, uma hora podia até instalar para a gente brincar, só para poder ver, mas apesar que não tem muita paciência com cópias antigas, não, tá? Eu acho que a gente tem que sempre usar umas mais novas, mais recentes. E, lógico, dá para instalar também as versões do Linux. De repente você fala, João, eu quero instalar o Kurumin, dá para rodar? Sim. João, eu quero instalar aqui o Ubuntu. Pode instalar normal, Beril, né, se você quiser, Familix. Bom, tem outras versões, né? Que agora na minha cabeça aqui é muita versão, não lembro sim, mas você pode instalar a versão que você quiser, né? Red Hat, uma coisa desse tipo aí, tá bom? O iniciar é normal, olha, do XP, para quem não conhecia o XP, ele normal, as telinhas bem semelhantes às versões que nós temos hoje. Não é muito antigo falar assim, poxa, foi lançado o XP mais ou menos no ano de 2000, tá? 2000 e pouquinho, né? Então é uma versão bem legal aí. E às vezes a pessoa pensa, mas usou muito tempo? Sim. Tem uns joguinhos bobinhos, mas tem a Pinball. De repente a pessoa, os mais nostálgicos, né? O pessoal mais antigo,
Fala, eu queria tanto. Não, vou ficar jogando aqui no pinball, né? Mas dá para configurar também, olha, tá? As opções dos botões, né? Controle do jogador, olha. Em vez de usar o Z, o X, tá vendo? Eu posso configurar, ó. Ah, por exemplo, ó, paleta esquerda, em vez de usar a letra Z, eu quero usar o left, né? Que é a setinha esquerda. A tapa frontal, a paleta direita, ó, em vez de ser ponto e vírgula, eu quero usar o right, que é setinha direita, tá? Lançador, em vez de ser o espaço, eu quero usar a setinha para baixo, né? Tem o down, setinha para baixo no teclado, ok? Aí o tapa na mesa, eu posso deixar o up normal, que é a setinha para cima, né? Tapa frontal, tapinha à esquerda, tá um X. Posso colocar uma teclinha mais fácil, em vez de ser um X, tá? Vamos jogar aqui um Ctrl, alguma coisa assim, que fica mais fácil. Cadê? Se tem um Ctrl aqui. Down, 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 scroll. Não tem. Eu não estou enxergando. Enter, tab, tab, left, up, down, search, delete, né? Home, end, page up, page down, pause, scroll. Parece que não tem. Então vou usar. Caraca, queria tanto usar o Ctrl. Não dá. Vou deixar então o X. X talvez está mais acessível mesmo. Vou deixar o X então, não vou mexer nele. Tapa na mesa direita, estou usando um pontinho. Vou usar a barrinha de espaço aqui. Deixa eu ver se ele é barra de espaço. Space. Legal. Então vai ficar assim. Dá um OK. Vamos ver se vai funcionar. Setinha para baixo. Tem que dar um jogo. Tem que clicar no novo jogo. Vamos ver. Setinha para baixo. Estou baixando lá o negocinho, né? O pistão dele. Soltar. Tá lá. Direito. Fácil da Não, que legal. Não sou muito. Dá pra brincar. Vou deixar ele aqui que o intuito não é ficar jogando. Tô só mostrando para vocês que tem umas bobeirinhas lá, né? Aí você fala, já, eu posso instalar algum joguinho meu, montar dentro dele só joguinhos meus? Sim. Só tenha paciência, quem sabe jogar paciência, gamão, né? Tem um monte de joguinho bobo, campo minado. Antigamente o povo gostava de brincar com isso. Para diminuir o tamanho da tela. Já eu quero instalar o Office. Dá para instalar o Office dentro dele? Dá. Próxima hora a gente pode instalar um Office versão 2097 ou 2010, alguma coisa assim. Instala só para ver ele funcionando, tá bom? Faz parte também do curso ver como que faz para instalar esses softwares. Bom, eu não tenho muita coisa para falar dele. O que eu tinha para falar é isso. Eu não estou dando aula do Windows XP, né? Mas apenas ensinando a instalar. Se você quiser usar o Windows Explorer dele, dá para utilizar, olha só. Tá normal. Bacana. Enfim, as propriedades do vídeo também, ó, normal. Você vai botão direito, sempre botão direito, né? Olha, as configurações tá 640 por 480, eu posso mudar. Eu quero essa configuração. Clico no OK. Sim, até mudou o tamanho da minha telinha, olha só. Ficou muito grande? Posso ir em propriedades, tá? E fazer mudanças. Quero esse, 1024 por 760. Tá, eu vou maximizar. Olha lá. Aquela barrinha embaixo do botão iniciar sumiu, ó. Então, aqui eu posso mudar. Eu vou pôr aqui 800 por 600. Agora sim. Desse tamanho ficou legal. Tá lá também, ó. Dá para trabalhar legal. Posso também finalizar normal. Se eu vier aqui iniciar, desligar. Ele vai desligar o PC. Não o meu PC físico. Tem muita gente que confunde, né? Pensa, nossa, eu vou desligar o meu computador. Não, é máquina virtual. Tá. E tá perguntando se eu quero
desligar lá a parte de show, né? Se eu quero ou não desligar. Aí fica a seu critério, vou clicar no OK. E aí tá as máquinas virtuais montadas, cada uma de um jeito, basta clicar e executar elas. Vou fechar aqui no X e estou finalizando assim o nosso vídeo de hoje, tá? Então, como o Juan participou, tive um participante aqui, legal, bacana, valeu, Juan, por ter participado aí, assistido a aula, tá? Muito obrigado. O resto da galera que não assistiu, o vídeo vai ficar disponível para vocês assistirem. Então assistam para que vocês consigam montar as máquinas virtuais, porque vou passar a tarefa mais para frente em cima disso daí, ok? Então estou finalizando aqui o nosso vídeo. Juan, se quiser utilizar o horário para montar a sua máquina virtual, pessoal que não participou da aula, assistam o vídeo aí depois e tentem montar suas máquinas virtuais. Eu disponibilizei tudo certinho para vocês, é só vocês montarem. E qualquer dúvida é só me chamar aqui no chat, alguma coisa assim, tá? E eu respondo vocês, tento ajudar vocês. Tchau, tchau para vocês. Um bom final de semana aí, tá, Juan? Fiquem na paz, fica com Deus, aproveita o feriadão. Quem não está presente aí, tchau, tchau também, fica com Deus, tá bom? E bom estudo aí para vocês. Tchau, tchau para vocês, galera. Fiquem na paz.